Vamos então começar a fazer os exercícios e questões sobre trinômio do segundo grau. Vamos começar aqui com o exercício 9. É um problema, na verdade, né? Para a função y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, qual das seguintes condições, caso se aplique, sempre implica que o gráfico da função intercepta o eixo x? Então presta atenção nessa frase. Eu quero saber qual dessas quatro condições aqui garante que o gráfico vai interceptar o eixo x. O que é o gráfico interceptar o eixo x? Quer dizer que existem raízes, né? E quando é que existem raízes? Quando delta é maior ou igual a zero. Então você tem que encontrar qual dessas condições aqui que garante que delta é maior ou igual a zero. Agora tem um resultado que vem lá do capítulo 13 de equações de segundo grau. Claro, você primeiro tem que estudar a equação de segundo grau para depois estudar trinômio do segundo grau, né? Olha só esse exemplo aqui que eu vou colocar. X ao quadrado menos 2x mais 80 igual a zero. Essa equação aqui tem raiz ou não tem raiz? Ah, não sei. Mas você devia desconfiar. Você devia desconfiar desse número aqui, ó. Quando esse número aqui é muito grande, veja bem que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse número aqui, que é o c da equação, ele contribui para o delta ficar mais negativo ainda. Olha, quem é o delta dessa equação aqui? É b ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 80, né? Menos 4ac. Opa, menos 4 vezes 1 vezes 80. Tá, então você vai ficar aqui com 4 menos 320, tá vendo só? Esse número aqui, quando é grande, faz com que você tenha aqui uma parcela negativa muito grande, quer dizer, muito negativa. Então isso aqui vai jogar o delta para baixo, vai fazer o delta virar negativo. Então você intuitivamente, quando você vê um número muito grande e positivo aqui, claro, eu estou supondo que o A é positivo, né? Porque você tem aqui o produto de A vezes C. Esse produto de A vezes C que vai fazer esse delta virar para baixo. Então quando você tem um número aqui muito grande, o delta tende a ficar muito negativo. Agora, se você... Eu vou colocar uma outra aqui que eu digo para vocês com certeza que tem raízes, sem fazer conta. É essa aqui, ó. x2 menos 10x menos 1 igual a zero. Eu digo com certeza que isso aqui tem raízes. Eu digo com certeza que isso aqui tem o delta positivo. Por quê? Porque esse camarada aqui é negativo, tá vendo? Quando você for calcular o delta vai ser b ao quadrado sem... Aí você vai ter menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Ou seja, quando o A vezes o C é um camarada negativo, quando você colocar o menos 4 vezes A vezes C, você vai ter aqui menos 4 vezes o número que é negativo. Isso aqui vai ficar um número positivo. O B ao quadrado sempre é positivo. Então, quando você vê um negativo aqui, você pode ter certeza, claro, não é que tem que ter um negativo. Estou falando que aqui é 1. Que o coeficiente de x ao quadrado é 1, que é positivo. Então, quando aqui é negativo, esse termo menos 4ac vai ser positivo. Certo? Então, a primeira coisa que você faz quando você olha uma equação de segundo grau, você olha para o A. Se o A for positivo, você olha para o C. Então, se o A for positivo e o C for negativo, ela tem raízes reais. Porque esse termo... menos 4ac, ele vai ser um valor positivo, né? Então vai fazer com que o delta nunca seja negativo. Então, na verdade, o que você tem que fazer para garantir, claro, não quer dizer que não possa ter raízes reais com esse camarada aqui positivo, tá? Aí vai depender do B. Dependendo do valor de B, você até pode ter esse termo aqui negativo. Se o B for razoavelmente grande, quando você fizer B2 menos 4ac, poderá dar positivo. Mas quando você não sabe o B, mas você sabe o A e o C, olha só. A vezes C negativo
Você vai ter o seu termo menos 4AC do delta positivo. Juntando com b ao quadrado, você vai ter certeza que você vai ter um delta positivo. Então, essa condição que sempre implica que o gráfico intercepta o eixo x, ou seja, que tenha raízes, que é a mesma coisa que falar que o delta é maior ou igual a zero, né? Então, olha só. Ó. A negativo e C positivo. Se você tiver A, um número negativo, e C, um número positivo, você vai ter o produto A vezes C negativo, e aí você vai ter certeza que o delta é maior do que zero, maior ou igual, né? Independentemente do B. Então, olha só. A menor que zero e C maior que zero, com certeza implica que vai ter raízes reais. Então, a resposta correta aqui é a letra C de Charlie. Isso aqui, exercício 11, é um outro exemplo de problema que aparece envolvendo o trinômio do segundo grau. Olha só, ele deu uma função aqui, vamos chamar de y, né? Y é igual a f de x, 2x2 menos 12x mais k. Esse é o trinômio. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o valor de k para que o vértice esteja sobre o eixo x? Como assim vértice sobre o eixo x? Olha, um vértice sobre o eixo x seria isso aqui, ó. O vértice ele está ali tangenciando o eixo x. Claro, também pode ser com a concavidade voltada para baixo. Poderia ser assim também, tá? Agora, como é que você caracteriza isso aqui? De você ter a parábola tangenciando o eixo x. Qual é a condição que você coloca? É a condição delta igual a zero. O que quer dizer delta igual a zero? Quer dizer que as raízes são reais e são iguais, né? Você não tem duas raízes, você tem uma raiz dupla. Então você tem que obrigar aqui, nessa equação, a ter o delta igual a zero. Então, obrigando o delta a ser igual a zero, delta igual a zero. Então vamos fazer B2 menos 4AC igual a zero, né? Então isso aqui vai ficar B2, que é 144, menos 4 vezes 2 vezes K, isso tem que dar zero. Pronto, aí você descobre quem tem que ser o K, né? Aqui você pode simplificar por 4, vai dar 36 menos 2K igual a zero. Ainda pode simplificar por 2, 18 menos K igual a zero, ou seja, K igual a 18. Então, K igual a 18. Ó, qual é o valor de K para que o vértice esteja sobre o eixo X? Então, obrigando o delta C igual a zero, você acha que o K tem que ser 18. Olha aqui, resposta correta, letra A de alfa. Essa outra questão aqui, ela dá um trinômio do segundo grau, P de x é igual a ax2 mais bx mais c. Aliás, vamos falar corretamente, isso aqui não é um trinômio do segundo grau. Isso aqui é que é um trinômio do segundo grau. Isso aqui é uma função do segundo grau, né? É uma função quadrática. Tá, então ele chamou essa função quadrática de P de x. Ela vale ax2 mais bx mais c. Com coeficientes A, B e C reais. Claro, sempre acontece isso, né? A, B e C reais. E ele dá algumas informações aqui. Ele fala que P de 1 é igual a 1. P de 1 vale 1. Ele fala ainda que P de 2 vale 2. P de 2 vale 2. E fala que P de 3 vale 4. P de 3 vale 4. E ele faz a pergunta, qual é o valor de P de 5? Muito tranquilo. Olha só, uma parábola não tem 3 parâmetros. Tem 3 parâmetros, A, B e C. Então você, para poder descobrir a equação de uma parábola, você precisa de 3 pontos, 3 informações.
Claro, só não podem ser 3 pontos alinhados. Se você tiver 3 pontos alinhados, é impossível passar uma parábola por eles, né? Ó, se você tem 3 pontos alinhados, não tem como você passar uma parábola por aqui. Porque se você pegar qualquer parábola e traçar qualquer reta, você só vai ter, no máximo, 2 pontos pertencentes a essa reta. Ou então, se você tiver a reta vertical, olha, se você tiver a reta vertical, você vai ter um ponto só. Agora, você ter uma reta cortando uma parábola em 3 lugares, não tem como, tá? É impossível. Porque isso aqui é uma função do segundo grau. Quando você igualar essa função com essa reta, você vai ficar com a equação do segundo grau, que só tem 2 soluções, 2 raízes. Não pode ter 3 soluções. Ela é do segundo grau, né? Tá, então você tem aqui 3 pontos dessa parábola e você quer saber quanto é que é P de 5. Então você vai resolver, você vai cair num sistema. Olha aqui, se você pegar o x e substituir por 1, você vai ficar com a equação. Como é que ficaria essa equação? Eu vou colocar aqui x igual a 1, isso aqui vai ficar a vezes 1, mais b vezes 1, mais c, isso é igual a p de 1. Quem é p de 1? P de 1 vale 1. Aqui, fazendo x igual a 2, você vai ficar a vezes 2 ao quadrado, que vai ficar 4a, mais 2 vezes b, que é 2b, mais c, isso dá quanto? Dá 2, que é o p de 2. E substituindo o x por 3, você vai ficar com a vezes 3 ao quadrado, vai dar 9a, mais b vezes 3, que é 3b, mais c, isso dá quanto? 4. Agora você vai subtrair as equações 2 a 2. Você vai fazer essa equação menos essa. E você vai ficar com a nova equação. E aqui também você vai fazer essa menos essa. Então, olha só. Fazendo a segunda menos a primeira, vou colocar aqui. Eu vou fazer a segunda menos a primeira. Tá? Claro, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Terceira equação. Então, fazendo a segunda menos a primeira, você vai ficar com isso aqui, ó. Vai ficar 3a mais b. O c vai sumir, né? O c vai cortar e vai ficar 2 menos 1, que é 1. Fazendo a terceira menos a segunda, terceira menos a segunda, você vai ficar com 9a menos 4a, vai dar 5a. E aqui vai ficar mais b. O c vai cortar. Isso aqui vai ficar 4 menos 2, que é 2. Pronto. Ficou com um sistema menorzinho, agora com 2 equações só, né? E agora eu vou fazer essa menos essa. Fazendo agora essa menos essa. O b vai cortar, você vai ficar com 5a menos 3a. Isso aqui vai dar 2a. O b corta, vai ficar 2 menos 1. 2a é igual a 1. Então eu achei o valor de a da sua função de segundo grau. O a é igual a meio. Achei o valor de a. Agora você pega esse valor de a e joga, por exemplo, aqui nessa equação, você vai achar o b. Né? Fazendo a igual a meio, isso aqui vai ficar 3 meios mais b é igual a 1. Quanto é que vai dar o b aqui? O b vai dar 1 menos 3 meios. Né? Isso aqui vai dar b igual a 1 menos 3 meios, vai dar menos 1 meio. Então você achou o valor de b. E você pode achar o valor de c, por exemplo, nessa equação aqui, que é a mais simples de todas, né? A mais b mais c é igual a 1. Então aqui, se você jogar para o a e b esses valores, isso aqui vai ficar 0. Você vai ficar com c igual a 1. Então você tem aí os seus 3 coeficientes, a, b e c. Então a fórmula da nossa parábola é isso aqui, ó. Ela vale p de x é igual a 1 meio de x ao quadrado. O b é menos 1 meio, vai dar menos 1 meio de x, mais c, que é igual a 1. É isso aí. Agora, o que o problema quer saber? Ele quer saber quanto é p de 5. P de 5, finalmente você pode substituir o x por 5 aqui. Né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 meio de 5 ao quadrado, que é 25 sobre 2,
menos 1 meio de 5. 5 sobre 2, mais 1. Quanto é que dá isso? Eu posso juntar isso aqui? 25 menos 5 é 20, 20 sobre 2, 10, 10 mais 1, 11. Então isso aqui dá 11. Então a resposta aqui não tem opções A, B, C, D e E, né? Não tem. Então a resposta está aqui, ó. P de 5 é igual a 11.